o Padre Alexandre, que é diretor espiritual do movimento do estado de Minas Gerais. Eu estava partilhando com ele, né, que durante algum tempo da minha vida, grande tempo, eu não era de frequentar tanto a igreja, fui pescada pelo movimento Mães que Oram. E se eu naquela época ouvisse essa questão, se você tem a vontade de abrir um grupo no seu coração, procure seu pároco, converse com ele, apresente o movimento. Eu acho que na minha cabeça ia vir, será que eu posso fazer isso? Não vai ser igual eu querer ensinar o padre a rezar a missa? Como é que é isso, padre? Olha, primeiro eu quero agradecer. Agradecer por conhecer o movimento Mães que Oram pelos Filhos. E aconteceu comigo justamente isso que aconteceu com você. Eu não conhecia o movimento Mães que Oram pelos Filhos. Existia na comunidade um grupo de mães que rezavam pelos filhos. E foi justamente uma pessoa, que é a Moninha Quintela, que vocês todos conhecem, ela disse: padre, tem um movimento fantástico, maravilhoso, e você tem que se abrir para ele, porque faz um bem danado. E eu fui pesquisar, e eu conheci algumas pessoas da família da Ângela, e comecei a ter o primeiro contato com ela, e eu percebi o quanto esse movimento era importante. Porque se nós imaginarmos, a mulher ela é o esteio de uma casa, de uma família. E aliás, uma mulher, ela é capaz de conduzir bem a casa e conduzir bem a família. Por isso, este foi o grande momento do Espírito Santo, o sopro do Espírito, que era necessário trabalhar e mover o coração das mães para que as famílias elas fossem restauradas. Imagina uma mãe que é uma mãe orante, que é capaz de contaminar os seus filhos, o seu esposo. Então eu, como sacerdote, no momento eu não conhecia o movimento, eu fui apresentado o movimento. Eu acho que um padre ele nunca pode fechar os ouvidos às inclinações que chegam. Ele pode demorar, mas ele tem que ir procurar saber o que está acontecendo. Eu acho que esse movimento, para mim, na minha vida de sacerdote, na minha paróquia, foi um movimento que deu vida e eu comecei a perceber, trabalhar o coração da mãe é trabalhar o coração da família. E aliás, há uma coisa tão importante que eu estava lendo uma pesquisa, que a mulher ela é preparada para a maternidade. Há uma parte cerebral da mulher que muda, diferente dos homens. Sim. Então, quando a mulher é preparada para isso, aliás, ela é preparada para acolher a vida, e nós colocando essa mulher no sentido de também preparar-se para acolher o divino que vem a partir dela, a partir daquilo que ela gera, é capaz de transformar a sua casa, a sua família. Então, eu falo para todas as mães, se você já ouviu falar do movimento e recebeu essa inclinação de dizer para o seu padre, eu tenho certeza que ele está ajudando, porque ele vai conhecer um movimento que vale a pena, que é capaz de fazer um bem muito grande às comunidades paroquiais. Não precisa ter medo dos padres, então. Não, pelo contrário, os padres têm que exercer a paternidade, têm que ser verdadeiros pastores, têm que acolher. Pode demorar, viu? Mas acontece. Padre, e tem uma palavrinha que a Camila falou que ela teve até um pouco de medo logo no começo, porque tem mais que falar assim, eu ouvi falar sobre o movimento de mãe, então o chamado é seu. Esse chamado, eu vejo que as pessoas sentem um pouco de desconforto, porque parece assim, é você, né? Aquele negócio, sabe aquele dedão? Você. Me fala um pouquinho dessa palavra chamado. Quando a mãe é chamada para dentro do movimento, ela tem que ter medo? Se esse chamado foi bem dentro do coração dela, o que ela deve fazer? O que você compara? Acho que essa mãe que está nos escutando, que de repente teve esse chamado aqui, vendo um programa, vendo o nosso canal aqui, e ela sentiu essa vontade de abrir um grupo. Então, eu acho que Deus tem muitas formas de falar a nós. Quando nós trabalhamos a palavra chamado, significa ao mesmo tempo uma vocação, né? Então isso desperta dentro de nós. Mas como é que eu sei que é isso? Porque bate dentro do coração. Mesma coisa quando eu comecei a fazer a minha formação para ser padre. Como é que eu sinto que eu fui chamado ou se isso foi realmente uma voz de Deus? Primeiro trouxe uma paz interior e ardeu no meu coração para poder seguir isso. E uma mãe que vem num encontro deste, um
encontro tão bonito como este, o 5º Encontro Nacional. E ela se desperta para esse chamado, porque na verdade o movimento ele começa justamente com uma grande intercessão, porque o movimento é mães que oram pelos filhos. Então começa com uma intercessão, e é um chamado para a intercessão, rezar pela família. E aquilo que sempre é falado, né? Uma mãe de joelho, ela é capaz de colocar não só o filho, mas uma família toda em pé. Uma casa inteira. Uma casa inteira em pé. Então, sentir-se o chamado é sentir algo que arde dentro do coração. Algo que vem, é uma emoção que nós chamamos do Espírito Santo. E eu acho que o Espírito está soprando. Ainda hoje eu estava conversando com um grupo de sacerdotes e nós estávamos comentando o quanto o movimento Mães que Oram pelos Filhos ele vai tomar conta não só do Brasil, mas a nível internacional. Porque nós vamos encontrar perguntas muito difíceis relacionadas à família. Hoje em dia as pessoas têm medo de criar os filhos, têm medo de dizer um não aos filhos, têm medo de frustrar os filhos e têm medo de uma reação diante do que o filho vai ter. Então uma mãe que se coloca diante do Senhor e sabe que aquilo é a missão dela e que ela não pode delegar para ninguém, que aquilo é o chamado dela, então ela sabe que Deus está ali conduzindo isso. Eu fico impressionada, Padre Alexandre, que você fala muito bem sobre família. É um dom seu falar sobre família, assim, né? Eu vejo que você tem bastante embasamento, né? Eu acho que você deve receber muitas famílias lá, ajudar muitas famílias na sua paróquia também. E eu vejo que o nosso movimento ele foi muito importante, isso que você falou, para todas as nossas famílias, mas eu acho que em especial, eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que você vê no movimento a vocês, padre? Você se sente assim agraciado pelo movimento? Como que você vê essa parte do movimento, assim, o nosso respeito por vocês neste momento, assim, né? Primeiro, hoje, como tivemos a reunião junto com a Ângela e com as coordenadoras, uma das coisas que o movimento coloca é a fidelidade à igreja. E isso é tão importante porque não é um movimento que caminha paralelo à igreja, mas é um movimento que quer caminhar junto com a igreja. Eu acho que esse é um grande dom do Espírito Santo para o movimento, porque na reunião hoje com a Ângela, com vocês que começaram tudo isso, né, uma das coisas que foi colocado muito claro, e um princípio muito claro, que todo padre gosta disso, não é que a gente caminha enquanto igreja. Então, na verdade, não é um movimento a mais dentro da comunidade, é um movimento que insere-se dentro da vida paroquial. E, ao mesmo tempo, esse movimento insere dentro da vida eclesial. Então, isso é um grande dom de Deus, caminhar junto com a igreja. Não querer caminhar separado dela, mas caminhar junto com a igreja. E é tão bonito ver que a igreja está reconhecendo isso, essa moção do Espírito. Isso é profundamente muito bíblico, né? Os apóstolos, depois deles vivenciarem a experiência que Paulo estava fazendo, fundando comunidades, eles foram confirmar aquilo que era o sonho do Espírito Santo. Eu acho que a igreja ela está confirmando aquilo através dos nossos pastores, dos bispos. Essa última carta que a Nunciatura Apostólica mandou para este 5º movimento, né, falando sobre isso. Então, o representante do Papa no Brasil, né, mandando e chancelando isso, esse pedido que está sendo feito para que haja um reconhecimento pontifício do movimento. Isso é maravilhoso, é caminhar junto com a igreja. Não é caminhar sem a igreja, mas é caminhar junto com a igreja, com os pastores da igreja. Padre, a gente quer agradecer demais o seu sim, a sua amizade, a sua bênção, o seu carinho, o Senhor ser um instrumento de Deus para todos, para nós, para o movimento Mães que Oram pelos Filhos. E a gente espera, né, evangelizar muito juntos nesse movimento Mães que Oram pelos Filhos, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, e esse movimento já tomou conta do meu coração. E você também do nosso. Obrigado. E a gente te convida a se inscrever no nosso canal Mães que Oram pelos Filhos Oficial, curtir, compartilhar e continuar conosco rezando, evangelizando e levando mesmo Deus para dentro das nossas casas e restaurando nossas famílias. Amém.